Só de ver belas paisagens também é uma maneira de se divertir. Os olhos de Leilin tinham um olhar diferente para eles. Ele já havia sido afligido com a maldição Alsnak, e não teve escolha a não ser lutar contra os céus. Ele havia assumido o risco de entrar no mundo do purgatório, dançando na beira de uma lâmina sem tempo extra para fazer algo tão mundano quanto aproveitar o cenário. Agora, no entanto, depois de se livrar completamente da maldição em sua linhagem, seu corpo de Leus, perto do nível 7, duraria mais de 100.000 anos. Com muito mais tempo, ele finalmente teve tempo de respirar, liberado de sua agenda apertada. Foi por isso que ele havia gasto tanto esforço para lidar com esse comércio bilateral. Ele já havia sido alguém que não conseguia nem cuidar de si mesmo, então por que ele se importaria com os outros? Agora, com muito mais tempo e liberdade, Leilin finalmente teve a chance de considerar o desenvolvimento do clã Ouroboros, da família Farlier e assim por diante. Cuidar dessa terra e de seus lucros deve ser capaz de manter os Warlocks do clã Ouroboros vivendo bem por milhares de anos, se bem administrados. E então há a minúscula questão no continente central. Leilin acariciou seu queixo. Ele planejava usar cerca de uma década para cuidar de assuntos no continente central e, talvez, em toda a superfície do mundo dos magos. Além de ter seu próprio povo para ter sucesso na vida, ele queria construir seu próprio poder. Fosse o que fosse, com base no acordo verbal com a Ignox, ele teria que cuidar dessa terra de qualquer maneira. As existências subterrâneas não prestariam atenção às suas ações. Em seus olhos, a superfície do Magosworld não é apenas incrivelmente pequena, mas também produz poucos recursos. Não possui recursos benéficos para aquelas existências de Leus. Entre os magos, existem apenas alguns ranks 6 segundos, e é um lugar remoto e desolado. Eles não estão perdendo jogando para mim. Afinal, Ignox foi encarregado do primeiro ao quarto nível subterrâneo, e cada nível é comparável ao mundo da superfície. É claro que a razão pela qual Ignox o fez foi porque Leilin ainda não tinha avançado adequadamente e queria facilitar seu trabalho. Isso é melhor para mim de qualquer maneira. Eu definitivamente irei para as profundezas do núcleo, mas ainda não. Além disso, eu posso fazer muito com o mundo da superfície quando está completamente sob meu controle. 3 dias depois, em frente à Terra Santa Thunderbird, numerosos membros da família Lias, sob o comando de A.M. Artar, olhavam para a figura diante deles com respeito. Leilin há muito havia se acostumado com isso e continuava a discutir assuntos com Ignis. Como foi o progresso para a construção da organização? Está tudo bem. Ignis colocou seus longos cabelos atrás da orelha. Ela tinha mudado para um traje feminino que tornava as linhas de seu corpo mais suaves, como se ela estivesse tentando mostrar seu charme feminino. Em termos de mão de obra, a família Lias e Artar Empire já me deram muita autoridade e ajuda. É claro que espero usar meu próprio povo. Ignis parecia muito capaz e experiente, como ela disse. Trix, por exemplo, é o segundo em comando da organização subterrânea Shadow Toro. Ele recentemente eliminou a cabeça e trouxe toda a organização para nós. Seus feitiços elementares da Terra não são nem um pouco ruins e ele tem alguma experiência em comandar organizações. Ele tem sido uma grande ajuda a força da Trezold. Leilin se espalhou em um instante, e todos os detalhes dessa Trix que Ignis apontou apareceram diante de seus olhos. Ele reconheceu o poder do nosso lado tão rapidamente, e seus atos foram tão descarados. Ele tem uma boa previsão. Era uma pena que isso fosse tudo. Não importa o quão esperto ele era, ele mal entrava nas visões de Leilin e Ignis. Em face da força absoluta de esmagamento, a conspiração perdeu todo o efeito. Você pode decidir isso com Balinda. Estou te dando liberdade total. Agora, deixe-me remodelar completamente as ruínas. O local atual não é adequado como uma base comercial. Leilin flutuou no ar como um deus.
Um imponente inspirador poderia gostar de uma divindade que desceu naquele instante, fazendo com que muitos magos de baixa patente desmaiassem. Um ungido Targaryen apareceu, com um par de asas monstruosas, um único chifre malévolo e um par de garras afiadas crescendo em sua barriga. Uma onda de força espiritual única foi transmitida para todos os magos nos arredores. HSS, eu sou o rei do devorar, o governante do caos e do vazio. Devorando, o rei dos devoradores. É este o poder que o Senhor exerce. O rei Arthur murmurou para ele alto, tomando a iniciativa de se ajoelhar. Essa era sua aspiração, o fim que ele desejava em seu caminho. Com sua liderança, os magos atrás dele caíram de joelhos um por um. Imediatamente depois, ouviram Leilin falar baixinho no meio do ar, inata habilidade, devorar Crash. Era como se uma aterrorizante boca invisível varresse o céu, grande o suficiente para que, uma vez que passasse, a totalidade das ruínas tivesse desaparecido. Se foram os padrões de feitiços defensivos das ruínas ou os selos e reforços adicionados pela família Alias ao longo dos anos, eles não poderiam afetá-lo. Não havia relâmpago nem chamas. Nem houve uma reação de qualquer um dos mecanismos nas ruínas. Era como se o lugar nunca tivesse existido. Uma ampla extensão se abriu no chão. Uma vista aérea mostraria que as ruínas tinham desaparecido, substituídas por um fosso terrivelmente profundo que parecia ter sido consumido por alguma coisa. Muitos dos magos estavam aturdidos, mas alguns dos mais jovens ficaram zelosos quando clamaram: o mestre de devorar, o governante devorador. Todas as instalações desnecessárias foram destruídas, apenas o caminho fechado permanece. Uma porta escura cheia de luz apareceu lentamente no fundo do poço, parecendo desolada. Que haja terra, Leilin falou fracamente, e a terra uivou. O chão tremia violentamente e grandes quantidades de terra se contorciam para preencher o poço profundo. O poder de uma existência que compreendia as leis era divino, aterrorizante além da crença. Movendo montanhas e suprimindo mares com apenas um único pensamento. Essa é a habilidade de um magus das leis. Leilin estava muito satisfeito com seu atual controle sobre as leis. Através de sua compreensão e uso das leis, ele até mesmo teve o equívoco de que ele era o mundo. Tudo no mundo é composto e afetado por leis. Com o meu controle e influência usando minha lei Devor, mesmo se eu tiver menos de 0,01% de controle sobre outras leis, é o suficiente para unir as leis para formar uma mudança fundamental em tudo. Leilin parecia intoxicado por isso. Rank 1 a 3 magos podem ser mais poderosos que humanos normais. Os que estavam no nível 4 e acima, as estrelas da manhã, as luas radiantes e as nascentes da morte, tinham todos o poder de massacrar e destruir países. Aqueles na classificação 7 e acima no reino das leis viviam e respiravam comundos, como os deuses que negligenciavam toda a vida a partir de um terreno elevado. O esplendor da eternidade já começava a aparecer diante de Leilin. Deixe tudo que existe neste mundo continuar a existir por toda a eternidade. A voz de Leilin parecia se manter dentro da luz sagrada, espalhando-se por toda a linda superfície da terra Rumble. Uma nova construção com múltiplos edifícios ergueu-se, circundando a passagem espacial no centro da mesma e criando um gigantesco arco triunfal. Numerosas pedras verdes cintilavam com luzes ofuscantes na construção. Isto é, eternos feitiços de solidificação, runas de reforço, runas conscientes. O efeito desta combinação é suficiente para que todos os edifícios durem sem corrosão por mais de 10.000 anos. Esse é o efeito de apenas uma frase do meu senhor. Um mago de cabelos brancos com grossos óculos de presbiopia se contraiu como se tivesse epilepsia, olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Esse é o ápice da magia para poder aproveitar diretamente o poder das leis originais. Todos os selos devem corroer, e somente a passagem entre as duas áreas deve permanecer eterna. A porta em arco da luz imediatamente emitiu brilho elegante e belo.
As camadas do selo se desintegraram uma após a outra, e a porta de luz se expandiu incessantemente até fundir-se com todo o arco triunfal, emitindo raios brilhantes de luz. A passagem espacial que foi reforçada com minhas leis deve poder ser mantida por milhares de anos, mesmo que funcione todos os dias. Raios azuis brilhavam nos olhos de Leilin, dando-lhe essa informação em um instante. Depois de compreender o poder das leis, seus pensamentos não faltaram ao cérebro final de sua vida anterior, e talvez até o excedessem. Apenas o I-Shape, que esteve com Leilin durante todo esse tempo e se fundiu com seu corpo, ganhou imensos benefícios, e poderia, portanto, superar a mente de Leilin quando se tratava de cálculos. Os tremores do solo continuaram, e numerosos edifícios continuaram subindo do chão. Em um piscar de olhos, toda uma Magus City havia sido estabelecida. Esta área será a base da sua organização, e o nome? Vamos chamá-la de Alabaster City. Leilin sorriu para Balinda enquanto ele falava e viu o brilho nos olhos dela. Com o comando de Aignis, os muitos magos antes surgiram na cidade, iniciando trabalhos e alterações mais meticulosos, assim como qualquer mudança necessária. Leilin foi acompanhado por Balinda e Aignis e chegou ao coração da porta espacial. Você não vai voltar comigo? Leilin olhou para Balinda. Este par já o havia aceitado há muito tempo, e até Aignis também parecia inclinado a fazê-lo. Foi só uma questão de tempo. Não, eu não irei. Você não tem uma esposa lá. Balinda mordeu os lábios teimosamente. Eu quero ficar aqui na cidade que você fez para eu guardar tudo que é seu. Leilin já havia adivinhado os pensamentos de Balinda. Isso combinou com seu desejo de qualquer maneira. Como quiser. Este lugar será seu. Até mesmo a organização na superfície terá que seguir suas palavras depois de vir aqui. Leilin assentiu enquanto ele entrava na porta espacial.